Nesse quinto vídeo do curso de eletromagnetismo, vamos falar aqui agora do campo variantes no tempo. Os campos variantes, tanto o campo elétrico como o campo magnético, e com isso a lei de Faraday, as correntes de deslocamento e as variações nos campos potenciais devido às variações nos campos. Em si, a partir de agora, essas últimas partes são relacionadas aos campos variantes. Faraday ele fez um experimento onde ele colocou dois fios em torno de um toroide e pôs um galvanômetro de um lado com uma bateria do outro. Na medida em que ele fechava o circuito da bateria, a corrente que circulava na bobina de um lado gerava a deflexão do galvanômetro, da agulha do galvanômetro, na outra bobina que não tinha uma ligação direta uma com a outra. Quando ele desligava a bateria, uma deflexão semelhante na direção contrária ocorria. Isso conforme esse desenho, essa imagem que representa o experimento dele. Com essas experiências, ele percebeu que existia um fluxo magnético variável ao ser gerada a ligação e o desligamento da energia, e esse fluxo magnético que circulava dentro do toroide passava por dentro da outra bobina e produzia uma força eletromotriz na segunda bobina, ou uma diferença potencial. E com isso ele concluiu dessa forma que a variação do fluxo magnético no tempo gera uma FEM. O sinal negativo determina que a tensão induzida nos terminais do fio está gerando uma corrente na direção contrária, de forma a reduzir a variação do fluxo original. Isso é a lei de Lenz. Quando a bobina apresenta N espiras, então a FEM é apenas inserida o N de N espiras, já que aumenta N vezes o fluxo, ou a força magnetomotriz, que vem de NI. Então, N dφ dt para o caso de uma bobina com N espiras. Daí, sabendo que a força eletromotriz é igual a integral de linha fechada de EdL, que é igual a menos dφ dt, então φ, na realidade, é a integral de superfície de B escalar ds. Daí, como a área não varia com o tempo, então a derivada pode adentrar a integral, tornando apenas a derivada parcial de B em relação ao tempo, já que a área não varia. E aí, com a área da espira constante e o fluxo magnético variante no tempo, aplicando o teorema de Stokes, a gente tem que a integral de linha fechada de E escalar dl vai ser igual a integral de superfície aberta do rotacional de E escalar ds. Ou, vendo diretamente aqui, que o rotacional de E vai ser igual a menos dB dt, que é a equação de Maxwell para o campo magnético variante escrito na forma pontual. Observe que no campo estático, se B não varia, o rotacional de E é zero. E assim como a integral de linha de E escalar dl também é zero, conforme visto no campo estático. A variação do campo magnético pode ser vista como uma força que age sobre as cargas. Observe que, tendo uma barra metálica passando por dentro de um campo com uma velocidade u, como o metal ele tem um condutor tem elétrons livres, então há uma força que puxa esses elétrons numa direção, então deixando a barra de um lado negativa, do outro lado positiva. Então a gente tem F igual a QU vetorial B aplicado a isso, o que determina, de certa forma, o campo elétrico de movimento. Ou seja, se passarmos o Q
para baixo do F, vamos ter o campo elétrico de movimento, que é igual a U vetorial B. A variação do campo elétrico também gera um campo magnético variante. No primeiro caso, o campo magnético variou e gerou um campo elétrico variante. No segundo caso, que é o que a gente está vendo agora, a variação do campo elétrico vai gerar também um campo magnético variante. Tomando que o rotacional de H igual a J, e calculando a divergência desse termo, a gente encontra que isso aqui é identicamente zero. Só que o divergente de J não é zero, é menos d rho dt pela equação da continuidade, vista lá na parte do campo eletrostático. E aí, consequentemente, isso está gerando uma contradição, porque quando aqui só é válido igual a zero, é válido para quando não há variação da carga. Quando há variação da carga, isso não pode ser zero. Aí, fazemos então essa forma. Inserimos na equação de Maxwell, rotacional de H igual a J, inserimos esse vetor G. Tomando a divergência, o que é que a gente vai ter? A divergência de J mais a divergência de G dá igual a zero. Mas como o divergente de D é ρ, a gente vai ter, então, que a derivada no tempo do divergente de D vai ser o divergente da derivada de D dt. E, consequentemente, encontramos que G é dd dt. Dessa forma, para o caso dos campos variantes, a lei de Ampère se torna o divergente, o rotacional de H igual a J mais dd dt. Se o campo elétrico não varia, a gente tem automaticamente que dd dt é zero. E esse termo é eliminado, voltando à equação original para o campo não variante. E dessa forma, como a gente tem uma soma, G e J têm as mesmas unidades. E aí a gente determina esse G de densidade de corrente de deslocamento, JD, que é dd dt. Assim, a lei circuital de Ampère fica rotacional de H igual a J mais JD. Com essa terceira definição da corrente, temos agora a densidade de corrente de condução, que é J igual a sigma E, a densidade de corrente de convecção, J igual a ρ, e temos a densidade de corrente de deslocamento, JD, que é dd dt. A densidade de corrente de deslocamento se apresenta mesmo em meios não condutores ou materiais, como o espaço livre. Dessa forma, não havendo corrente de convecção, ou seja, se não há um meio condutor, ou qualquer que seja o meio que a corrente possa circular, a corrente, para o caso de campos variantes, existe a corrente de deslocamento. Então, o rotacional de H vai virar JD, que é apenas dd dt. E ela se torna simétrica à variação, o rotacional de E, que é menos dB dt. Também, da mesma forma que se relaciona a corrente de condução ou de convecção com as respectivas densidades de corrente J, também se define a corrente de deslocamento ID, como sendo a integral de superfície de JD ds, que vai ser a integral de superfície de dd dt ds, a qual existe em todos os condutores em que flui uma corrente de condução com campo elétrico variável, por exemplo, uma corrente alternada. No caso das correntes alternadas, observa-se em um capacitor que quem passa é a corrente de deslocamento, pois não ocorre passagem de corrente contínua, o deslocamento das cargas livres, considerando que o dielétrico é perfeito. Não há passagem de carga livre, então
quem passa vai ser a corrente de deslocamento, já que é variante. Em síntese, temos as equações de Maxwell nas formas pontuais dadas como a seguir. A integral de superfície fechada de D escalar ds igual a Q, que é igual à integral de volume de ρ dv. A integral de superfície de linha fechada de E escalar dl igual a menos a integral de superfície de dB dt escalar ds. Integral de superfície fechada de B escalar ds igual a zero. E a integral de linha fechada de HDL igual a I mais a integral de superfície de dd dt escalar ds. Observe que quando esse termo aqui se torna zero, ou seja, se a densidade de fluxo magnético é constante, então essa derivada é zero, essa integral volta à forma estática igual a zero. E essa daqui também se torna zero, se torna a lei circuital de Ampère para o caso estático. Variações no campo elétrico e magnético geram variações nos seus respectivos potenciais, os quais são denominados de potenciais retardados. Como no campo estático, a gente tem que o rotacional de E é menos o rotacional do gradiente de V, que é igual a zero. Mas no campo dinâmico, o rotacional de E é menos dB dt. Então, vamos introduzir aqui um vetor n, para que isso não seja zero, para o caso do campo variante, para que dê exatamente esse valor aqui. Então, aplicando o rotacional, a gente fica com rotacional de E igual a zero, no caso da parte estática, mais o rotacional de N, que é igual a menos dB dt. E, consequentemente, a gente vai encontrar menos dA dt rotacional de A, porque B é o rotacional de A, conforme foi visto, ou seja, o rotacional do potencial vetor magnético é igual a B. Então, encontramos essa relação e vemos, então, que N, na realidade, é exatamente menos dA dt, ou seja, o negativo da variação do potencial vetor magnético. Assim, o campo elétrico para o caso não é variante no tempo, vai ser menos nabla V menos dA dt. Utilizando essa formalização nas equações de Poisson, a gente vai ter o divergente de A igual a menos μ dV dt. Nabla 2A vai ser menos μj mais μ d2A de dt2. E o laplaciano de V igual a menos ρ sobre ε mais μ e vezes a segunda derivada parcial de V em relação ao tempo. Dado que uma informação da variação do campo elétrico ou magnético em um ponto necessita ser transmitida ao ponto onde se deseja medir o potencial, essa informação deve ser transmitida por uma onda eletromagnética, que apresenta a velocidade U igual a 1 sobre raiz de μ em metros por segundo. Isso quer dizer, se há uma carga em um ponto e um ponto onde você deseja medir o potencial, quando essa carga varia, esse potencial aqui não varia de imediato, mas demora um determinado tempo, porque essa variação vai gerar uma onda eletromagnética que vai levar a informação da variação a esse ponto. E essa velocidade é a velocidade da onda no meio. Como nada pode ultrapassar a velocidade da luz, a variação da carga, como eu acabei de falar, vai levar um tempo para que seja percebida no ponto onde se mede. Então, para isso, substituem-se os valores de ρ e de J nas equações dos campos potenciais pelos mesmos termos entre colchetes, como a forma aqui. V vai ser a integral do volume
de ρ entre colchetes dV sobre 4πr. Do mesmo jeito, o potencial A, que vai ser descrito sempre como em colchetes, de forma que esses termos entre colchetes determinam esse retardo no tempo. Ou seja, o tempo em que a onda vai levar a informação até o ponto a ser medido. Então, todos os termos de ρ e de A devem ser substituídos por um T'. Todos os termos T é substituído por um T' igual a T menos R sobre U. Ou seja, a distância onde está sendo medido o potencial e U, a velocidade da onda no meio. Por exemplo, para o caso de ρ igual a 3T a menos 2T, vamos ter apenas que, em vez de T, vamos colocar T menos R sobre U, e o T aqui na exponencial também, T menos R sobre U. Daí, temos que a nova equação, para o caso da variação do campo, só vai ser percebido dessa forma. Com isso, finalizamos essa parte dos campos variantes no tempo, o que dá base para adentrar nas ondas eletromagnéticas.